Eu vou começar então o assunto, tá bom, da nossa live. O pessoal que for chegando depois pode ir vendo a gravação mais tarde, tá? E a gente vai falar sobre roteiro para quadrinhos, tá? Então, primeiramente, deixa eu baixar aqui esse negócio aqui. Opa. Pronto. Xavier Martins, boa noite, mano. Seja bem-vindo. Você está convidado para permanecer aí conosco, tá bom? Como eu ia dizendo, a gente vai falar sobre roteiro para histórias em quadrinhos. E a gente vai começar indagando por quê, né? Por que a gente tem que fazer um roteiro. Então, tipo assim, para você que é roteirista, para você que não desenha, né, só faz roteiros, essa pergunta pode soar meio sem sentido, né? Mas para quem só desenha, essa pergunta soa com bastante sentido, porque a gente, quando chega com aquelas ideias malucas, né, na nossa cabeça, a gente acaba sendo levado a sair desenhando tudo pela frente, né? E aí depois a gente não sabe onde começa, onde termina, e aí depois a gente volta e se perde e por aí vai, né? Então eu vou começar falando um pouquinho com vocês sobre como que eu comecei, né? Como que eu fazia histórias em quadrinhos, histórias que não foram publicadas, né? No caso, muitos de vocês que vão estar assistindo a live, Alisson Silva, seja bem-vindo. Muitos de vocês que estão assistindo, tranquilo, Xavier. Eu provavelmente vou dormir daqui a pouco também. S Junior Art, seja bem-vindo também, mano. Então, como eu ia dizendo, eu comecei, né, fazendo histórias em quadrinho, rabiscando. Então, eu vou mostrar para vocês aqui no papel. Deixa eu tirar aqui rapidão. E aí eu vou mostrar para vocês aqui no papel, tá bom? Então, tipo, eu comecei a fazer histórias em quadrinhos assim. E aí depois o carinha ia correndo, né? E dava um soquinho no outro carinha. Tipo, sem diálogos, sem história alguma, entendeu? Só cenas de ação com pauzinhos. Depois eu fui evoluindo para isso aqui. Então eu fazia o pauzinho, aí eu fazia o outro pauzinho, outro pauzinho, outro pauzinho, outro pauzinho, outro pauzinho, outro pauzinho. Tá mais pra bolinha, né? E aí eu fazia um bonequinho azul e fazia outro bonequinho vermelho. E aí eu ficava fazendo ceninhas de ação no colégio. E saía na telha, né? Fazendo umas histórias malucas, sem sentido algum. E depois eu passei a fazer fanart, né? Eu passei a fazer histórias do Naruto e tal. E só que nunca eu usava roteiro, então era tudo na base do improviso, né? Quando eu chegava num determinado ponto da história, eu percebia que eu tinha esquecido algo. Eu tinha esquecido de introduzir alguma coisa, né? Depois eu comecei a fazer também meu primeiro projeto mesmo de quadrinho autoral foi Blackout, mas que eu não cheguei a publicar, né? Eu também fui nessa onda de fazer sem roteiro e tal. Então eu chegava num determinado ponto da história que eu tinha que refazer páginas,
eu tinha que refazer às vezes o capítulo, eu tinha que refazer um quadro, refazer um balão com texto, né? Por causa que chegava no momento da história que eu precisava de uma informação que eu deveria ter passado no início e eu acabava que não tinha passado, e aí eu tinha que fazer muitas e muitas voltas, né? E acabava que a história também não ficava legal, porque ficava uma coisa muito sem sentido, muito avoada, né? Então eu passava pelo seguinte problema: eu tinha boas ideias de cenas, né? Há uma cena dramática, né? Eu tenho uma ideia de uma cena dramática que vai ser de tal jeito, e o personagem tal vai fazer isso e vai falar assim, assim, assado. Mas essas cenas, elas vinham de uma forma jogada, né? Então elas vinham de forma aleatória, elas não vinham na minha mente de forma cronológica, né? Então de forma que eu soubesse a ordem que eu ia contar essas cenas. Então cenas de ação e tal. Se alguém se identificar, pode até comentar aí, tá bom? Sobre como é que é a vida sem roteiros, tá? E a falta de roteiro, ele deixa a história sem uma continuidade. Então ele tem erros de continuidade. Tipo, não sei se vocês lembram, por exemplo, do filme do Homem-Aranha 2, que o Tobey Maguire, não sei se é assim que se pronuncia, ele vai parar um trem com as teias dele, né? E aí rasga aqui no braço dele a roupa. E aí um quadro depois a roupa não está mais rasgada, e um quadro depois a roupa está rasgada de novo. Então são erros de continuidade, né? Que às vezes a gente não percebe. Mesmo um filme, né, que tem um roteiro e tudo mais, tem um diretor, mas às vezes algumas coisas passam batido, né? Clara Beatriz, boa noite, mana, tudo bem? Vocês podem até inclusive ir fazendo perguntas, tá? Sobre como fazer o roteiro, sobre alguma dúvida que vocês tenham, que aí eu vou respondendo no decorrer da live, tá bom? Então a gente evita cenas desnecessárias, tipo a gente dá uma enxugada, porque tem cenas que são legais e tal, mas só que elas não trazem nenhuma ajuda para a história não necessita delas, e aí acaba virando encheção de linguiça, né? A gente consegue trazer mais profundidade para a história, porque a gente não está preocupado só com o acontecimento em si, mas a gente está preocupado com todo um background, né, que tem por trás, com toda uma linha do tempo, e isso vai fazendo a história ficar mais profunda, vai fazendo com que os fãs, os leitores, eles criem teorias e tudo mais. E quando você joga um plot twist, ele costuma ser bem mais efetivo, tá bom? Então, também você fazer um roteiro também torna a produção mais fluida e linear, tá bom? No caso, em vez de você ficar pensando horas e horas como é a próxima página, como é que é o próximo quadro, você já vai ter pensado nisso no roteiro em texto, e vai facilitar as coisas para você, tá bom? Mas beleza, então a gente já sabe qual é a importância do roteiro, né? Agora a gente vai começar a falar das dicas mesmo, tá bom? E vocês sabem, o pessoal que acompanhou as lives anteriores sabe que eu não fico enrolando muito para dar as dicas, então eu vou dar as dicas de forma detalhada, tá bom? Para ajudar mesmo vocês. E conforme for surgindo dúvidas, vocês podem ir perguntando, tá bom? Então, primeira coisa, para a gente criar um roteiro, para a gente pegar essas ideias que surgem na nossa mente, é a gente anotar as ideias. Então, você está dentro do ônibus e aí surge uma ideia de uma cena interessante na sua cabeça. Você não pensa muito sobre onde que você vai encaixar ela, tá? Você só pensa na cena e aí você percebe que é uma cena bacana e você anota em algum lugar. Você pode anotar no seu bloco de notas ou você pode gravar um áudio, né? Eu uso o Evernote. Lá no Evernote eu posso tanto anotar com bloco de notas, é só baixar o aplicativo, tá? É um aplicativo gratuito. Ou eu posso pegar e gravar um áudio descrevendo como é que é essa cena, porque depois a gente esquece, né?
Então você vai anotando as ideias, tá? E aí você consegue um amontoado de ideias, ok? Esse deve ser provavelmente o momento que está muitos de vocês, né? Que tem um amontoado de ideias, mas não sabe o que fazer com essas ideias, tá? Então, a partir do momento que você tem esse amontoado de ideias, você vai poder começar a organizar essas ideias, tá? E para organizar as ideias, eu indico vocês a fazer um calendário de eventos, ok? Então, o que é um calendário de eventos? É tipo assim, você pega as ideias, joga no papel, você pode tipo assim, dar nome às ideias, tipo cena, luta, derrota, cena, luta, vitória, cena, beijo, né? Protagonista, cena, beijo, coadjuvante, né? Então você pode pegar essas cenas e organizar de forma cronológica, tá? Nesse primeiro momento você não vai pensar sobre como que você vai encaixar essas cenas umas nas outras. Você só vai decidir o que vem antes e o que vem depois, ok? Então, aqui nesse momento, a gente vai usar algumas coisas, uma dica, né? Pra gente... Desculpa pelo né, tá bom? Eu vou tentar falar menos né. Eu tô meio nervoso. Então, a gente vai usar uma dica pra gente organizar essas coisas. Primeira coisa, um roteiro ele tem que ter começo, meio e fim da história. Ah, mas Roberto, eu vou fazer uma série com muitos e muitos capítulos. Mesmo assim, você tem que pensar, nem que seja vagamente, sobre o que você quer que aconteça no começo da série, o que você quer que aconteça no meio da série e o que você quer que aconteça para o final da série, tá bom? Então, isso vai depender também do tipo do argumento que você vai usar, do argumento que você vai querer passar para os seus leitores, ok? Então, por exemplo, eu vou falar aqui do meu caso. Eu vou falar de uma forma macro aqui, ok? Macro tudo, né? Uma forma macro, o universo renascer. Qual é o argumento central do universo renascer? Redenção. Então eu vou fazer todas as coisas no roteiro, começo, meio e fim. Tipo assim, eu vou apresentar um personagem que precisa de redenção no começo, ok? Depois eu vou desenvolver esse personagem buscando a redenção. E aí ao final eu vou apresentar o personagem conseguindo a tão sonhada redenção que ele buscava. Então vamos para um exemplo prático aqui. Vamos para Naruto. Naruto é uma história baseada, o argumento central dela é perseverança, né? Alguém que está em busca de um sonho e não desiste dele em hipótese alguma. Qual é o sonho? É apresentado no começo da história. Naruto quer ser Hokage. No desenvolvimento da história, ele, como personagem, evolui para que no final da história ele tenha um caráter que vai possibilitá-lo se tornar Hokage, né? Então ele vai receber o reconhecimento das pessoas para que ao final ele consiga fazer com que a perseverança dele tenha valido a pena. Então o Junior Art está pedindo desculpa pelo comentário, sem problema, mano. Mas ver você desenhando aqueles palitinhos me fez lembrar de quando comecei a desenhar. Todo mundo começa assim, mano. Valeu, Alex. Pois é, né? O meu jeito. Então, vamos continuar. Naruto, né? A gente já falou sobre isso. E aí a gente vai pegar esse argumento central. Por exemplo, eu tenho sede de justiça. O argumento central de sede de justiça é perdão. É um personagem que precisa perdoar. O desenvolvimento é ele tentando perdoar ou aprendendo a perdoar, certo?
Taílson. Eu não sei se eu falei certo, mano. Seja bem-vindo, tá? Então, no final, talvez, né, ele perdoe, tá bom? Então, a gente sempre vai trabalhar em cima de um argumento central da história. E aí você também pode compartilhar com o público outros ensinamentos que são ligados ao argumento central, tá? Por exemplo, no caso do Christian, a gente vê perseverança, a gente vê a questão do egoísmo dele sendo tratado ali nos primeiros capítulos e tudo mais. Então, a gente pode sim ter ensinamentos, argumentos secundários para passar na história, ok? Mas tudo tem que ir pela mesma linha do argumento central, ok? Aí beleza, a gente já tem o argumento central, a gente já sabe qual é o começo da história, né, que a gente apresenta a necessidade, aí a gente já sabe como é que é o meio, que a gente vai desenvolver a necessidade, e a gente chega no fim da história, que é quando a gente sana essa necessidade do protagonista, beleza? Ou dos protagonistas, tá? Então tá, para facilitar, como é que a gente monta essa estrutura? De começo, meio e fim. A gente pode montar a estrutura como se a gente estivesse montando uma redação. Então, não sei se vocês já fizeram redação para o Enem. A redação é o seguinte, você tem introdução, desenvolvimento e aí você tem a conclusão da redação. Normalmente as pessoas fazem 3 parágrafos. Faz um parágrafo para introdução, um parágrafo para o desenvolvimento e um parágrafo para conclusão. Numa história em quadrinhos, a gente precisa adicionar um parágrafo a mais, que é o parágrafo do clímax, ok? Que é basicamente o mesmo parágrafo ali que a gente vai usar para conclusão, tá? Se você está ouvindo aí e você ainda não começou a anotar nada, eu aconselho que você comece a anotar, beleza? Tá tranquilo aí? Tá todo mundo entendendo? Vocês podem mandar mensagens aí que eu tô lendo por aqui, tá bom? Então, uma observaçãozinha quanto a essa questão da introdução, do desenvolvimento e aí do clímax barra conclusão. Essa estrutura, ela também vai servir para os arcos e para os capítulos, funcionando tanto na macronarrativa quanto na micronarrativa. O que eu quero dizer? Eu vou mostrar para vocês aqui, tá bom? Então a gente vai agora montar esse calendário de eventos na prática, beleza? Então o S. Júnior está falando, rapaz, lá pelo ano de 2011 eu comecei a desenhar uma HQ que até hoje não terminei, mas admito que não pensei em nada disso que você está falando. Acho que foi isso que não terminei. Cara, assim, eu também já tive muitas ideias de HQs que não saíram da minha cabeça porque eu não botei no papel. Mas, tipo assim, não porque eu não quis, por causa que eu tinha um certo preconceito contra roteiro, que eu achava uma coisa chata de escrever, mas na verdade não é. Depois que você começa a escrever, você acha bacana, porque você consegue visualizar a sua história de uma forma mais fácil, tipo assim. Você não vai precisar desenhar quadro a quadro para poder enxergar a sua história acontecendo, ok? Você vai poder enxergar ela acontecendo mesmo antes de começar a desenhar, tá? Então é bem legal mesmo a gente pensar nessas coisas e começar a escrever nossos roteiros, tá bom? Você pode escrever lá no Word, você pode escrever no Evernote, no bloco de notas, você pode escrever onde você quiser, no caderno, entendeu? E aí depois você vai juntando os pedaços, tá? Então, a gente estava falando de macro e micro narrativa. Eu vou virar a câmera, tá bom? E eu vou mostrar para vocês aqui no papel. Vamos tentar. Espera lá, rapidão. Deixa eu pegar uma nanquinha aqui. Vamos lá. Então, vamos lá. Macro. Narrativa
e micro narrativa. Isso aqui foi eu que inventei, tá bom? Eu não sei se alguém já inventou antes de mim, mas eu estou inventando agora, tá? Então, vamos lá. O que é macronarrativa? Macronarrativa é o geralzão. Então, você vai, por exemplo, eu vou pegar uma franquia, tá? Digamos que eu pego aqui Star Wars, ok? Que é uma franquia de vários filmes. São 9 filmes, né? Então, eu vou pegar aqui Star Wars. Eu tenho uma franquia que eu quero um começo, ok? E aqui um meio e aqui um fim. Esse é a minha franquia, ok? Então aqui Star Wars. Qual é o meu ponto inicial? É a trilogia 1. Qual é o meu ponto do meio? É a trilogia 2. E qual é o meu ponto final? É a trilogia 3. Entenderam? Então, tipo, eu não peguei, digamos aqui, ó, se eu fosse pegar uma história e aí eu fosse organizar aqui minhas ideias, o que eu ia fazer? Eu tenho lá mais ou menos o que eu quero nas trilogias. Então, aqui eu vou contar, trilogia 1, eu vou contar Origem Darth Vader. Opa, desculpa, estava focando errado aqui. Na segunda trilogia, eu vou contar Redenção Darth Vader, tá? Que é a primeira leva de filmes lá. E aí a trilogia 3 eu vou botar aqui Legado Darth Vader, ou então Legado Luke Skywalker, beleza? Isso aqui é o que eu coloquei, beleza? Imagina que você não tem os 3 filmes ainda. Você só tem a ideia do que você quer. Nesses 3 filmes primeiros, no caso, digamos assim, os 3 primeiros capítulos da minha história, eu quero contar uma origem. Nos 3 capítulos do meio, ou 10 capítulos do meio, ou 20 capítulos do meio da minha trilogia, da minha história, da minha franquia, né? Eu quero contar sobre a redenção desse personagem. E aí, na minha última parte da minha franquia, que vai ter, sei lá, em vez de ter 3 filmes, né, vai ter 5 capítulos. Aí eu vou contar sobre o legado desse personagem. Beleza? Então, aqui eu não estou levando em conta as minhas ideias, tá? Samuel Beliva, seja bem-vindo, mano. E Paulo Vardiero Rabisco, seja bem-vindo, mano. Então, aqui eu não estou levando em consideração aquelas ideias jogadas que eu tenho quando eu estou no meio da rua, tá? O que eu estou levando em consideração quando eu faço isso aqui, a macronarrativa? Eu estou levando em consideração o meu argumento central, tá? Para me passar a minha mensagem, o meu argumento, o que eu preciso aqui, né? Dessas 3 partes. No caso de um quadrinho, o que poderia ser? Isso aqui poderia ser volumes, ok? Com 5 capítulos cada um. Ou poderia ser arcos, né? Que mangás tem muito negócio de arco, né? Então, o arco do Exame Chunin, o arco da Akatsuki e o arco da Guerra Ninja, beleza? E aí, o que eu faço? Agora, depois que eu já tenho o que eu vou fazer na macronarrativa, eu vou trabalhando a minha micronarrativa.
ok? O que é a minha micronarrativa? Deixa eu voltar aqui nas perguntas para a gente ver se tem alguma coisa. O Júnior está falando que nunca fez um roteiro, mas valeu pela dica. A única coisa que me resta dessa HQ é uma personagem que eu desenho até hoje. Mano, vai fundo. Pode escrever o roteiro, tá? Você não vai se arrepender. Ó, você pode... Eu vou até dar uma dica para vocês. Para ficar mais fácil de escrever o roteiro, vai lá no YouTube, pesquisa instrumental épico. Quando você for fazer uma cena de ação, você pesquisa instrumental inspiracional quando você for fazer uma cena dramática ou uma cena romântica ou alguma coisa do tipo. Então, tipo assim, cenas rápidas, de ação mesmo, vocês vão atrás dos épicos, tá? E nas cenas lentas, vocês vão atrás dos inspiracionais. É muito maneiro, tá bom? Vocês vão se inspirar muito na hora de estar escrevendo as histórias de vocês. Aí o Tailson Art, cara, uma dúvida que tenho em relação ao roteiro é na questão dos diálogos, sabe? Não fazer diálogos chatos ou sem sentido. Beleza, eu vou botar aqui em cima diálogos. E aí a gente tenta falar sobre isso até o final da live, tá bom, Thailson? Porque eu tô falando aqui da questão estrutural, né? Mas aí eu posso tentar entrar nesses detalhes até o final da live, beleza? É bom esse jogo. Instrumental épico é bom demais. Então, voltando aqui, beleza? A gente já trabalhou aqui a macronarrativa, né? Que é a história no geral, começo, meio e fim, beleza? Aí agora a gente vai trabalhar a micronarrativa. Ó, a gente já sabe aqui que no primeiro arco, digamos aqui, o primeiro arco, a gente vai falar da origem do Darth Vader, certo? Então, no primeiro arco, a gente vai ter 10 capítulos. Ou você não precisa, nesse exato momento, você não precisa pegar os capítulos, tá? Você só vai fazer o seguinte. Você vai pegar... Lembra daquelas ideias que você separou no começo? Então, você vai pegar essas ideias e aí você vai jogar. Aonde essas ideias se encaixam, essas cenas. Se é no primeiro arco da história, se é no segundo ou se é no terceiro arco da história. Beleza? Aí você vai jogando as cenas lá. Que aí você já vai ter uma ideia. Se fixar o celular não fica melhor? Até fica, Irami. Só que, infelizmente, o meu treco aqui de segurar o celular quebrou agora mesmo, antes da live. E aí eu só consigo fixar ele quando eu tô com o celular virado para mim. Mas deixa eu tentar aqui. Pera lá. Vamos ver. Pera lá. Talvez dê. Eu estou usando aqui, pessoal, um porta-retrato, tá? Para me fazer esse negócio aqui. Então vamos lá, deixa eu botar isso aqui mais na frente. Beleza, micronarrativa, né? A gente tem o arco primeiro aqui, que é a origem de Darth Vader. Você já botou as suas cenas aqui. Então vamos lá. Cena 1. Cena 22. Oxe. E cena 33. Beleza? Aqui embaixo. Aí, o que você vai fazer? Você vai começar a destrinchar esse arco, tá? Então, o que você quer que... Agora você já fez o calendário aqui, geral. Você vai fazer um calendário para o arco, ok? O que você quer que aconteça no arco? Então, primeiro eu quero mostrar a infância dele lá no planeta natal dele, certo? Então, vamos lá aqui. Planeta. Melhor pegar aqui na mão mesmo, porque eu estou descendo aqui, pessoal.
Vamos lá, planeta natal, ok? Depois do arco, né? Planeta natal, depois encontro com os Jedi, encontro com os Jedi, ok? Depois aparece um vilão. Aí depois o vilão é derrotado. Vilão derrotado. E aí vai, ok? Aí vai pra gente fazer esse arco aqui, da origem do Darth Vader, beleza? Então tem lá os 3 filmes, né? Vocês conhecem. Aí você vai pegar agora e você vai destrinchar isso aqui. Então digamos que cada um desses aqui é ou um capítulo ou parte de um capítulo. Você vai decidir na hora que você estiver escrevendo o capítulo. Nessa parte aqui você vai começar a fazer o outro calendário, tá? O calendário do capítulo. Então aqui, planeta natal. Natal. Corrida. Começa com uma corrida o filme, né? E aí a gente tem fuga. Eu não lembro do filme, tá, pessoal? Eu só estou dando um exemplo aqui. E aí tem lá o encontro com os Jedi. Ok? E por aí vai. Pronto, essa é a última etapa, beleza? Fala, Josié. O Accord Music. Boa noite, mano. Então, vocês estão entendendo aí, pessoal? Tá tranquilo aí? Está sendo revelador. Você já fez o calendário do capítulo, ok? E aí você vai fazer calendário do capítulo 2, 3. Só que você não vai fazer assim como eu tô fazendo, tipo, de rabiscar no papel, tá? Você vai pegar e vai fazer assim no computador, digamos. Evento 1, aí tal coisa. 2, tal coisa. 3, tal coisa. Capítulo 1, ok? Você vai botar só a ordem dos eventos do capítulo. E aí depois você vai passar para o capítulo 2, ok? Aí agora uma dica para fazer com que os capítulos dê vontade no leitor de ler, tá? De pular de um capítulo para o outro. No caso, de terminar um capítulo e ele já ficar com vontade de ler o próximo. É aquela mesma coisa. Na mesma forma que a gente usa na macronarrativa, a gente usa começo, meio e fim, a gente vai usar também aqui nos capítulos começo, meio e fim. Só que depende muito, depende do estilo de história que você vai contar. Se é uma história bem linear, ou seja, se a história não é contada tipo assim, em missões diárias, tipo, nesse dia a equipe dos Power Rangers teve uma missão e aí apareceu um problema, apareceu um vilão e aí no final do episódio o vilão é derrotado. Esse episódio tem começo, meio e fim, ok? Agora se for, por exemplo, um episódio tipo que aconteceu um problema, aí começou uma luta e aí você vai continuar essa luta no próximo episódio. Aí nesse caso é começo, meio e clímax. Começo, meio e clímax. Vamos lá. Começo, que é o que eu recomendo vocês usarem, tá?
começo, meio e clímax em cada capítulo, ok? Então você faz a introdução do capítulo. O que é introdução? É você introduzir o leitor na história. Então é você dizer para o leitor o que está acontecendo naquele momento na história. Como é que está aquele universo naquele momento. Então você vai fazer uma breve explanação. Você não precisa utilizar de textos, tipo páginas inteiras, só com texto, ok? Você pode fazer isso utilizando cenas de ação, você pode fazer isso utilizando cenas de diálogo para introduzir o leitor na situação que está ali, né? E aí você desenvolve mais um pouco e aí chega num clímax, numa situação inesperada, que aí a pessoa só vai saber o restante da história no próximo capítulo. Beleza? Então, começo, meio e clímax. E aí você vai começo, meio e clímax, até concluir o 1, 2, no caso, um dos arcos, né? Você pega e você conclui o arco com a conclusão, tá? Você faz a conclusão, o fim, na conclusão do arco. E aí sim você inicia o próximo arco. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de Renascer HQ, tá? Eu espero que isso não seja um spoiler para vocês. Mas Renascer HQ é o seguinte. A gente tem aqui, o primeiro episódio vai ser o seguinte. Vai ser a apresentação do personagem. A apresentação do personagem, do protagonista, né? E aí, no caso, nessa apresentação também tem a apresentação das motivações e tudo mais. Só que essa apresentação vai ser feita com uma cena de ação. Eu sempre gosto de começar com uma cena de ação que é para prender o leitor, para que ele leia as cenas que não tem ação, tá bom? Isso é uma dica bem legal para vocês. E aí depois vem o questionamento. O personagem se questiona, ok? E aí no final aparece um vilão. Isso é o capítulo 1. E esse vilão faz acontecer um treco aí que vai levar o clímax do capítulo, né? Que é um prédio caindo. E aí você vai ver o restante disso no capítulo 2. Ok? Então, aí eu vou mostrar para vocês como é que eu concluo o primeiro arco, ok? Então, o primeiro capítulo, tipo assim, são 5 capítulos, o primeiro arco mais ou menos. Capítulos. 5 capítulos, o primeiro arco, né? Então, eu tenho aqui primeiro, segundo, terceiro e quarto. Eu tenho aqui a apresentação do personagem, que é o primeiro capítulo. Esse capítulo ele é para apresentar o personagem e apresentar para o leitor, introduzir o leitor no universo, ok? Porque ele vai ver o vilão, ele vai ver os questionamentos, ele vai ver os perigos, ele vai ver como o protagonista trabalha e tudo mais. E aí depois, no segundo capítulo, a gente também vai ter mais questionamentos. No caso, o herói vai ter o seu heroísmo questionado, ok? Depois a gente tem desistência. E por último a gente tem derrota. Então, aqui finaliza. Vocês percebem que a derrota ela é como um fechamento para o capítulo e não o que vai acontecer depois? Um fechamento para o arco, né?
E aí depois vem o arco de redenção. E depois vem o arco final. Beleza? Então eu espero que vocês tenham entendido aí essa parte. Alguma pergunta? Eu acho que eu vou já. Cadê meu pai? Eu vou já responder a pergunta do Tailson Arte. Deixa eu colocar aqui o meu celular e voltar para mim. Então, deixa eu continuar aqui. Beleza? Aí o detalhamento dos acontecimentos a gente já fez aqui, a gente já estruturou tudinho. E aí a gente vai começar a detalhar o capítulo. No caso, o que a gente fez aqui? A gente pegou o primeiro capítulo, vocês lembram que a gente detalhou ele? A gente botou uma cena de ação, uma cena de questionamento, a gente botou uma cena da aparição do vilão e a gente botou a cena do prédio caindo. Isso no primeiro capítulo. Aí o que a gente vai fazer agora? Agora que a gente vai escrever o roteiro, ok? Que você tem duas opções. Ou você escreve o roteiro quadro a quadro, que aí você já define quantos quadros vai ter na página e você vai explicando no teu roteiro o que vai acontecer em cada quadro, coisa que eu não gosto de fazer, tá? Mas tem muita gente que faz e dá certo, ok? Então você tem que ver se esse é o melhor jeito para você. E a segunda opção é uma forma mais literária, como se você estivesse escrevendo um livro, ok? Você vai descrever a cena, no caso o cenário, e aí depois você vai descrever o espaço, onde é que o personagem está, e aí você vai descrever a cena, o que está acontecendo, né? O personagem tal deu um murro no fulano de tal, o fulano de tal falou isso e o ciclano respondeu isso. Ele estava com, o ciclano respondeu isso com uma expressão de raiva e tal, ou gritando, ou falando fininho, né? E você vai descrever detalhadamente o que você vai passar na sua história. Nesse pedaço, que você vai fazer diálogos, você vai descrever cenários, você vai descrever todas essas coisas. E você já sabe onde é que vai ficar aquelas cenas, né? Que você de vez em quando tem ideias e você vai achando os melhores lugares para essas cenas. E aí a sua história ela consegue ficar linear, ela consegue se basear no mesmo argumento e ela consegue ter uma vida útil maior, tá? Então você vai conseguir ter uma qualidade maior na sua história a longo prazo. E a curto também, porque você vai usar a estratégia de começo, meio e fim, ou introdução, desenvolvimento e conclusão, tanto na macronarrativa, que é na história geral, quanto na micronarrativa. Voltei, que é nos pequenos capítulos. Deu uma pausada aqui, eu vou repetir. Então você vai usar a técnica de introdução, desenvolvimento e conclusão, tanto na macronarrativa, que é na sua história inteira, né, de uma forma geral, quanto na micronarrativa, que é tanto nos arcos. Os arcos têm começo, meio e fim, ok? E os capítulos também têm começo, meio e fim, ou começo, meio e clímax, beleza? Então eu vou responder aqui a pergunta do Tailson Arte. Quem mais quiser fazer perguntas também pode fazer, tá bom? E vocês me digam também se ficou bem claro aí para vocês o que a gente está conversando aí, tá? Tem cliente me mandando mensagem agora, nessa hora. Então, a dúvida que o Tailson Arte teve é sobre diálogos. Como fazer para os diálogos não ficarem chatos ou sem sentido? Olha, essa coisa a gente vai aprendendo na pegada. Então, tipo assim, você escreve os primeiros diálogos, você deixa um tempo lá, depois você volta de novo
e aí você vê se está bom. Se não tiver, não tem a pena de refazer o diálogo, ok? Então você precisa fazer com que o diálogo seja o mais natural possível, como se duas pessoas estivessem realmente conversando, ok? Como é que faz para o diálogo ser natural? Para a gente conseguir ver duas pessoas conversando mesmo, a gente precisa de personagens naturais. Então a gente precisa de personagens com profundidade. Cada personagem tem a sua personalidade. Então um vai falar mais alto, outro vai falar mais baixo, um vai falar mais calmo, outro vai falar mais exaltado, com mais raiva e tal. Outro vai ser mais tímido e assim por diante, tá? Então essas coisas todas, inclusive também aonde o personagem mora, o tipo de linguagem que ele usa. Você não vai usar linguagem formal na fala do personagem. Você pode até usar no roteiro, mas você não vai usar no balão, na fala do personagem. Se o personagem for alguém envolvido no crime, você vai usar bastante gírias e tudo mais, beleza? Então você vai adicionando trejeitos nas falas dos personagens e também você toma o cuidado de não explicar demais, ok? Imagina que eu estou conversando com você, você me faz uma pergunta simples e aí eu te explico, te faço uma explicação extensa, né, da minha vida e de tudo que aconteceu comigo até aquele momento. Então os autores muitas vezes usam desse artifício para que eles consigam passar uma ideia, passar uma história que eles precisam passar rapidamente, e aí eles usam isso para que eles não percam tempo com isso e já partam para a cena de ação ou para a cena que é mais interessante. No entanto, a gente pode usar de outros artifícios para passar essas coisas. A gente sempre é bom que a gente mostre a história, mostre o background de cada personagem com o passar da história, com o passar dos capítulos, tá? A gente nunca revela tudo de uma vez. A gente nunca vai revelar tudo que é aquele universo de uma vez. No caso, por exemplo, o Kishimoto, que é o autor de Naruto, ele tem um vício de, na primeira página do mangá, ele pegar e fazer uma explanação grande do universo que ele vai trabalhar. Então ele fez isso em Naruto, né, que ele falou da raposa de 9 caudas e tal, e falou do sacrifício do quarto Hokage, falou daquele negócio todo, e falou que o Naruto teve a raposa selada dentro dele, né? Ele poderia ter feito isso ao longo do caminho. Por exemplo, ele poderia ter mostrado o Naruto sendo rejeitado pelas pessoas, e aí conforme a história fosse passando, ele fosse descobrindo aos poucos, e não de uma porrada só, que nem ele descobriu ali no primeiro capítulo já com o Mizuki, né? Que ele era raposa e tudo mais. Ele também fez isso em Samurai 8, Samurai 8, se eu não me engano, o manga novo dele, que até foi cancelado. O Samurai 8, ele também usa muitas explicações para tentar introduzir a pessoa ou melhor, introduzir a história na cabeça da pessoa. Então, o meu conselho para vocês é nunca tentem introduzir, anotem isso aí, nunca tentem introduzir a história, nunca tentem introduzir o universo de vocês na cabeça do leitor. Vocês têm que introduzir o leitor no universo de vocês. Então, o leitor, ele vai descobrindo aos poucos. Ele vai se perguntando, se fazendo perguntas, ele vai tendo dúvidas, e aí as dúvidas vão sendo saciadas no decorrer da história. Em vez de você, jogar tudo na cabeça dele de uma vez só. Porque aí se torna cansativo, às vezes ele não lê tudo, às vezes ele lê, mas não presta atenção, e aí depois ele se perde. Então é sempre bom você ir jogando aos pouquinhos. Isso também é bom porque vai fazer com que a sua história tenha mais vida útil, ok? Então, tudo depende de como você desenvolve essas ideias na micronarrativa, ok? A macronarrativa
é só para você ter um norte, é só para você estar organizado. A micronarrativa, que é o que vai trazer profundidade, é o que vai trazer, como é que eu posso dizer? Pronto, foi embora da minha cabeça a palavra que eu ia usar. Identificação, tá? É o que vai trazer identificação do leitor com os seus personagens. É essa micronarrativa, é o que você vai fazer no roteiro nessas partes mais detalhadas, ok? Então, você faz o roteiro do primeiro capítulo, aí você deixa lá, depois você volta lá, lê de novo, vê se tá bom. Aí você, achando que tá bom, você pega, tenta melhorar o que der e pronto. Aí você fecha aquele capítulo e você vai pro segundo, e vai pro terceiro. Quando você fecha o arco, aí você pega e você volta de novo para ver se tá bom, tá? No caso de Sede de Justiça, por exemplo, eu escrevi toda a história, se bem que é uma história curta, é um volume único, então digamos que é um arco único, tá? E aí depois eu esbocei a história inteira. Eu tenho até aqui, ó, o storyboard, o esboço da história. Então eu pego aqui, eu boto em... Essa não é mais a capa, tá? É outra capa agora. Eu pego um A4, dobro no meio, boto mais ou menos a quantidade de páginas que eu quero. Então cada folha dessa aqui são 4 páginas, tá? Então eu pego aqui e boto mais ou menos quantas páginas eu vou querer na história toda, para mim também não passar da minha meta. Então eu tenho aqui, ó, eu já boto os balões onde eu quero que os balões vão estar, ok? Que é para quando eu desenhar a versão final, eu já saiba onde desenhar os personagens. Por exemplo, aqui eu já troquei o personagem porque o balão ficou imprensado aqui em cima, ó. Eu troquei esse quadro, o personagem de lugar. Aqui eu troquei o personagem de lugar também, para não pegar muito em cima dele os balões, ok? E por aí vai. Então aqui também eu troquei um pouco do ângulo desse quadro, tá? E por aí vai, tá? Aqui no caso é justamente para mim saber visualmente como é que vai ficar a minha história. Mas a gente não vai entrar nessa parte porque a gente está falando só de estruturação de roteiro, ok? Já vai dar 8 horas da noite, cara. E aí eu pretendia fazer só meia hora de live. Então eu espero que o Thailson Arte tenha ficado aí com a sua dúvida sanada, tá bom? E vamos ver aqui o Arthur. Eu estou escrevendo o meu primeiro capítulo, mas nunca consigo organizar muito bem a história. Mas com essa dica, já entendi como organizar bacana. Beleza, é isso, mano. É você já ter o norte e aí você botar em prática, tá bom? Que você vai conseguir, vai dar certo. Irami. Existem livros e sites que mostram modelos de roteiros. Há inclusive um livro da Ópera Gráfica que mostra como diversos autores da Marvel e DC escrevem seus roteiros. Olha aí, uma dica do Irani para vocês, tá bom? Eu, no caso, eu não tô trazendo nada muito detalhado para vocês, tipo assim, nada muito complicado. É só uma técnica que eu uso, são dicas, entendeu? Mas vocês podem pesquisar mais, vocês podem ir atrás de técnicas de narrativa, vocês podem ir atrás da jornada do herói e coisas desse tipo, tá bom? Mas com essas dicas que eu tô passando para vocês, já dá para produzir alguma coisa, tá? Então vocês podem produzir uma história de um volume único para começar e aí depois vocês vão fazendo outras histórias. Aí o Alex está dizendo que o meu esquema de organização é perfeito, glória. Valeu, Alex, eu espero ter ajudado, tá bom? O S Junior Art disse que ficou show. O Alex, confesso que não tenho paciência para me organizar com o roteiro, mas a forma que você explicou ficou incrível. Beleza. A ideia mesmo é ajudar vocês e trazer de uma forma bem simples o que a gente tem que fazer, tá bom? Que é pra gente ter histórias de qualidade e que não deem tantos nós nas nossas cabeças. A Carla Beatriz, eu amei a forma da organização das ideias. Legal, Carla.
Novak Animes e Heróis, sejam bem-vindos. Pedro Neto Baez, seja bem-vindo, mano. Vocês já estão chegando no final da live, né? Mas eu indico que vocês vejam a gravação depois, tá bom? Que a gente deu bastante dicas aqui, eu dei bastante dicas aqui, o pessoal também fez algumas perguntas legais e a gente conseguiu uma live bem produtiva. Então, Thailson, muito obrigado, mano, entendi muito bem, Glória. Valeu, mano. Que bom que você entendeu. Alex, ainda bem que tu voltaste. Leonardo Tomás, mano, você chegou no finalzinho já, mas a gravação vai ficar disponível, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu não vou mais tomar o tempo de vocês, tá bom? Porque já são 8 horas da noite, quer dizer, aqui, né? E aí já são 9 horas da noite, beleza? Eu vou deixar a live salva, tá? E aí eu me despeço para vocês. Eu vou dar uns minutinhos para vocês se despedirem também. E aí a gente vai estar encerrando, tá bom? É isso aí, eu vou deixar a live salva para vocês, tá bom? Vocês podem voltar depois para dar uma revisitada nos assuntos, nas dicas, tá bom? E do coração mesmo, do coração eu espero ter ajudado, tá bom? De coração, tá legal? Então tá, é isso, acho que acabou. Josié, tchau, tchau, boa noite para todos e até uma próxima vez, tá bom? Mais uma vez eu digo, a live vai ficar salva e eu peço também que vocês aproveitem e vocês compartilhem aqui no direct com os amigos de vocês, aqui no direct, tá? Com os amigos de vocês, os amigos que querem uma história, querem fazer uma história, querem fazer um livro, querem escrever uma webcomic ou querem escrever uma light novel, né? Essas coisas todas, beleza? Então é isso aí. Que essas dicas ajudem cada vez mais pessoas a chegarem, a alcançarem os seus sonhos de serem quadrinistas, de serem escritores. Valeu, boa noite e Deus abençoe vocês.